Olá, turma, tudo bom? O tema dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, que talvez tenha que ser dois, eu acho que eu vou ter que dar uma dividida para não ficar muito longo e ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem. Bom, o tema dessa nossa fala de hoje vocês devem ter visto pelo título ali, é a escolástica, ou método escolástico, e a redescoberta do direito romano. E hoje é uma explicação, hoje é um tema que dá um pouco de luz, assim. Quando eu falo dar um pouco de luz, é meio que um arrebatamento. A maior parte dos alunos, é um momento do conteúdo que é bem interessante, porque a gente meio que fecha algumas pontas que estavam um pouco soltas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai finalmente entender onde que se localiza e, afinal de contas, onde que esse direito romano, esse tal, esse famoso, essa coisa tão falada que é o direito romano, vai ganhar importância. Enfim, a gente vai olhar para que é esse direito romano. Já adianto um pouco as expectativas de vocês, a gente não vai olhar para o direito romano tradicional lá de Roma do Júlio César, tá? Mas eu vou finalmente contar para vocês porque, afinal de contas, quando nós falamos que existe uma referência muito forte do direito romano na contemporaneidade, no mundo atual, é a partir desse local, é a partir dessa lógica que a gente vai olhar e se desenvolver hoje, ou vai desenvolver o raciocínio de hoje. Então vai ficar bem mais claro, vai parecer bastante óbvio, bastante mais lógico. E esse então é um ponto bem importante para a gente conseguir entender, afinal de contas, como o mundo voltou e chegou a ser como é. Então esse é um primeiro aviso importante, né? Fiquem atentos aí. Então tentem aí captar todos esses elementos que a gente vai discutir. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, né, em consequência disso, ou aliado com isso, a gente vai olhar e vamos nos dedicar a compreender como que se deu a primeira ou as primeiras grandes experiências de estudo, organização e aprendizado do direito. E, em alguma medida, é também a forma ou a estrutura que a gente vai ter para conhecer e imaginar o direito como uma ciência, né? Claro que ainda de uma forma ainda bastante tosca, bastante primária, porém a gente já tem aí uma iniciativa, uma forma de imaginar como que vai ser um direito científico. E a gente vai, alguns de vocês certamente vão identificar até um pouco da própria experiência pessoal de vocês. Estudar o direito, ainda mais vocês que estão iniciando nesse estudo, certamente vão conseguir identificar um pouco desses pontos do que nós vamos falar hoje. Então, só para que a gente possa começar, como sempre, vamos dar uns 2 passos atrás, fazer uma conexão com o que a gente já viu antes, entender do que a gente está falando, olhar para o que a gente está falando, para o tempo e para o espaço, para que possamos ter isso bastante claro. Bom, o cenário em que nós estamos, o lugar onde nós estamos é a Europa, a porção ocidental, ou seja, aquela parte da Europa que era o Império Romano do Ocidente, que sofreu todo aquele processo de migração dos povos bárbaros, um monte de gente que veio migrando lá do norte da Europa, que se miscigenou, que se misturou com as culturas locais. Então a gente já não olha mais nem para o mundo romano, nem para o mundo bárbaro, e no desenvolvimento dessas culturas e desses grupos sociais que são bastante fragmentados, nós temos centenas, milhares de grupos feudais, ou seja, pequenas estruturas culturais que têm formas próprias de comer, de dormir, de fazer pão, de fazer cerveja, de fazer seu vinho, de discutir as suas relações e rituais, as suas espiritualidades, as suas religiosidades, as suas soluções de direito. A gente viu que nesse cenário bastante múltiplo, ali em meados dos anos 800 e 900, há um movimento, especialmente a partir de grupos religiosos ou de membros que se entendem parte de grupos religiosos, eles pretendem, de alguma forma, se organizar e se unificar para tentar justamente fazer pressão para que essas práticas religiosas e de natureza espiritual, que têm desdobramentos bastante fortes na vida civil cotidiana, possam ser mais organizados. Então isso foi o que a gente viu anteriormente, esse é o cenário do qual a gente está falando e ele é muito relevante para essa proposta seguinte. Nesse cenário nós temos um fenômeno em uma série de atos muito expressivos que vão ser desencadeados pela reforma papal. Então vocês lembram, ali em 1075 nós temos um bispo de Roma que é identificado como papa, então uma autoridade religiosa, um indivíduo que tem algum tipo de projeção no mínimo tradicional. Essa pessoa, que é o Gregório VII, o Papa àquele momento, emite esse documento que não só tem discussões de ordem teológica, doutrinária, religiosa, mas principalmente e especialmente definições de ordem jurídica e distribuição de poder nas relações feudais. Isso vai gerar toda uma série de conflitos de natureza violenta, vamos ter uma guerra que vai se encerrar ali no ano de 1122. Então, um conflito que vai durar aí quase 40 anos.
Bom, no meio desse contexto todo, algumas coisas acontecem em paralelo. A gente vai ter o desenvolvimento das cruzadas, por exemplo, que vai ser aquele movimento coordenado por nobres, com apoio da igreja, não para apoio da igreja, que vão se deslocar para a porção oriental, com vistas não só à retomada da Terra Santa, mas também tem um aspecto comercial, desenvolvimento e expansão territorial. Temos aí uma série de fatores também políticos e econômicos envolvidos. Mas esse movimento de transição de indivíduos para o Oriente, e que, claro, não é sempre para uma mesma direção, vamos pensar, a gente não tem só pessoas da Europa se deslocando todas num único sentido para o Oriente, a gente tem também indivíduos que estão transitando internamente pela Europa, na busca de aliados, tentando formar mais exércitos, grupos mais bem estruturados. Então, passa a haver ali, ao longo do século 10, 11 e 12, né, um movimento bastante grande de indivíduos e trânsito de pessoas na porção entre o Ocidente e o Oriente na Europa. E onde que, afinal de contas, essa revolução do Papa, essa galera transitando para lá e para cá, onde, afinal de contas, tudo isso vai levar? Bom, primeiro, o fato do Papa, né, do Bispo de Roma, ter determinado uma série de centralizações de poder e a possibilidade dele estabelecer regras, e não só ele fazer isso, mas membros indicados por ele ou sob a atribuição e com a autorização dele criarem e determinarem regras ou soluções mais ou menos uniformizadas de natureza religiosa ou de rituais nos feudos ou nas comunidades, vai fazer com que a gente tenha uma origem pré-estabelecida de regras, algo que até então era muito raro. Como vocês lembram, basicamente as soluções jurídicas ou da vida eram feitas ou determinadas depois que acontecia o problema. Tínhamos um problema, tínhamos um conflito, as pessoas brigavam entre si, se remetiam a alguma autoridade para resolver isso e essa pessoa, diante do problema, dava uma solução. O que a gente tem a partir desse momento, o que a gente passa a observar, é que algumas autoridades passam a estabelecer regras pré-concebidas. Isso significa que as soluções vão ser sempre iguais? Não. É claro que essas autoridades, em diferentes espaços, locais e ambientes, também vão pensar soluções ligeiramente diferentes, mas é claro que elas vão passar a ser cada vez mais condicionadas de maneira mais uniforme, até porque, de uma maneira geral, eles se identificam com lógicas religiosas ou espirituais mais ou menos uniformes. Então, faz sentido que eles tenham ideias ou estabeleçam regras mais ou menos parecidas. Então, esse, digamos, é o cenário de natureza jurídica. Mas, sempre, a gente vai ter pessoas ou membros eclesiásticos religiosos em várias partes da Europa estabelecendo regras que são para suas localidades. São regras pré-estabelecidas, mas que vão dialogar com essas culturas locais. Então elas não vão ser todas, volto a dizer, uniformes. Elas são aí, tem ligeiras alterações entre umas e outras. Mas a gente já observa um fenômeno que é novo e bastante diferente do que tinha de experiência até então, né? A última vez que houve determinação de regras pré-estabelecidas foi no Império Romano, lá, meados dos anos 100 a.C. Então, a gente está olhando um cenário que é mais ou menos 1000 anos, não conhece a ideia ou a concepção de leis, né, ou de normas pré-estabelecidas. Nesse contexto, então, é claro que passa a pipocar uma série de regras em uma série de locais e também passa, a partir dessas autoridades de natureza religiosa, a sensação e a necessidade de organizar isso. Porque, bom, eles sabem que eles podem criar regras, determina-se a possibilidade de criar regras, só que começa a surgir um monte de coisa que não tem controle. Então, criam-se mecanismos, né? Então, especialmente obras de compilação, algumas autoridades religiosas passam a circular pela Europa, fazendo o recolhimento dessas obras, dessas regras, dessas normativas, em uma tentativa de organizar isso. Então esse é um fenômeno bem importante e que já dá um indício aí, né, pelo menos uma luzinha de que, puxa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Então temos essas compilações de regras que são pensadas por autoridades religiosas, mas que obviamente se desdobram em elementos da vida cotidiana, herança, casamento, propriedade, transmissão de bens, esse tipo de coisa. No meio disso tudo, então, temos pessoas indo para lá e para cá no Oriente e outros dois fenômenos muito interessantes acontecem. Bom, em torno dessas comunidades religiosas, pensar os mosteiros, os conventos, passa a ver, então, esses indivíduos religiosos que entre si se comunicam e fazem essa organização desses documentos, passam a fazer o estudo disso. O que quer dizer o estudo? Bom, tem pouquíssimas pessoas letradas, alfabetizadas. Então, esses alguns poucos que entendem um pouco disso, fazem a leitura e transmitem esse conhecimento para outros indivíduos. Só que não vão ser só esses textos canônicos ou, né, esse conhecimento de ordem religiosa. Bom,
Primeiro que esses indivíduos poucos que sabem ler e escrever e que vão ter acesso a esses conhecimentos já vão se destacar. Eles já vão, obviamente, passar a fazer parte de um grupo diferente, de uma elite, vamos pensar assim. Outros vão se deslocar para essas comunidades, e quando eu digo outros, é óbvio que não vai ser lá a criancinha abandonada no meio do feudo, vão ser os filhos dessas elites, das nobrezas desses feudos, que vão eventualmente se deslocar para esses ambientes com a intenção de ter o conhecimento, de obter esse conhecimento dessas regras, porque de alguma forma isso influencia a vida deles. Então vamos pensar, você tem um barão de uma determinada localidade, para ele é muito interessante que algum dos filhos dele passe a fazer estudo e tenha o conhecimento tenha a noção desse conhecimento jurídico para que ele possa orientá-lo e melhor facilitar a vida dele na vida do feudo, né, ao longo das suas soluções. Então, se isso de alguma forma vai condicionar a sua vida, ele quer também saber do que se tratam essas regras. Bom, então, aí a gente já começa ou já passa a identificar algo meio parecido como se fosse uma instituição de ensino. Vamos pensar assim, né? Você tem alguém que domina um conhecimento e transmite para alguém. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos deixar guardadinho essa ideia inicial. Mas esse ambiente muito interessante, ele vai passar a ser identificado como por um termo latino que é universitas. Tem toda a relação com o conceito que a gente tem de universidade, ainda que não tenha nada a ver ainda com a universidade que a gente conhece hoje. Mas a universitas é um termo latino que se refere a uma natureza ou uma situação jurídica que é de professores, pessoas que dominam um conhecimento e que oferecem esse conhecimento em determinados ambientes. E quando eu digo ambientes, quer dizer assim, eu sou uma professora que mora na cidade de Curitiba. Então, pessoas se deslocariam para cá, entrariam em contato comigo e diriam, olha, Thaís, a gente sabe que você conhece ou tem um conhecimento de alguma área, né, de regras aí canônicas, religiosas, eclesiásticas. E a gente quer conhecer isso. O tal do universitas, esse termo jurídico, né, essa natureza jurídica, é o fenômeno de que eu detenho esse conhecimento, eu vou oferecer para esses indivíduos que querem aprender, eles vão me pagar regularmente por isso, e eu vou dizer, ok, legal, a gente vai se encontrar então na pracinha aqui perto da minha casa, toda segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, e venham preparados para que a gente possa ter as nossas aulas, os nossos encontros. Esse é o ambiente da universitas. E ele, claro, vai passar, assim como as corporações de padeiros, ferreiros, enfim, vão ter essas organizações de professores e de alunos. Esse é o ambiente genérico da universitas. Esse é o ponto que vai se desenvolver, o que vai surgir justamente como resultado ou como, né, consequência desse desenvolvimento de algumas regras bastante iniciais, de alguns textos clássicos que vão ser trazidos ou reencontrados no Oriente, justamente trazidos por esses indivíduos ou por algum desses indivíduos que estão se deslocando para o Oriente, né, a ensejo das cruzadas. Então a gente tem nesse cenário de organização religiosa um ambiente muito propício para que se permita essa organização, que ela é bem única e bem diferente do mundo medieval, porque ela vai passar a reunir pessoas de lugares diferentes, pessoas de boa parte da Europa, de lugares da Europa toda, vamos imaginar um grupo de alunos da Universidade de Bolonha, por exemplo, que é a primeira que se institui, vai ter lá professores que vão ter alunos da Europa toda. E quando eu falo alunos da Europa toda, eu não estou falando de 200 pessoas, né? A gente está falando, sei lá, 5, 6, 7, 10 indivíduos que vão se deslocar de diferentes feudos, ambientes da Europa para ter contato com esses professores. Então, desculpem, esse é o ambiente, o cenário que a gente tem do estudo, que ainda é de um direito bastante tosco, a gente não está identificando esse direito como muito organizado, é basicamente um conjunto de compilações de regras. Então, esse é o cenário, esse é o ambiente do qual a gente trata isso. Na sequência, então, a gente vai muitos sintões. Vamos identificar o que vai ser esse método escolástico. Esse método escolástico, então, vai ser a forma de se desenvolver esse estudo e a gente vai apontar e dizer, afinal de contas, onde, quando e como, e por que, afinal de contas, esse direito romano, de onde que ele surge, como é que ele vai entrar nessa equação, como vocês devem ter visto até então. Estamos falando basicamente de regras de natureza religiosa, ainda que tenham desdobramentos na vida civil, mas a fonte delas são indivíduos com cargos e autoridades religiosas. Onde que o direito romano vai cair de paraquedas, de onde que ele vai surgir. É isso que a gente vai tratar nessa segunda parte. Então, fizemos essa introdução e vamos na sequência já discutir como que isso tudo se materializa
e se finalmente ganha corpo e ganha esses lábios, tá bem? Acompanhe na sequência, a gente já volta.